ente aos iniciados da proveitosa arte da hermenêutica sagrada, de cujas acomodatícias regras podia tirar grande partido para levar a interpretação às correntes de suas conveniências. Porém há no Evangelho passagens em abundância, onde não bastam todos os equilíbrios e habilidades da hermenêutica para torcer seu sentido reto e acomodá-lo às conveniências e interesses das seitas que tomaram a revelação por instrumento de sua preponderância no mundo. Pôde isto acontecer sem risco quando a leitura dos livros sagrados era monopolizada por uma classe, precisamente por aquela que podia ter interesse em ocultar ou mistificar certas verdades reveladas. Mas agora que a afeição ao estudo dos problemas religiosos se propaga, que o pensamento voa nas asas de sua natural liberdade recentemente conquistada, que são muitos os que desconfiam da autoridade e reivindicam o direito de julgar e crer por conta própria, que as proibições do index avivam o desejo de conhecer as obras condenadas, muitas talvez injustamente, a execração pública. Só poderia a hermenêutica com seus recursos e sofismas desfazer o sentido das passagens evangélicas se não houvesse pessoas ilustradas e resolvidas que, conhecendo o disfarce, o denunciem e chamem sobre o mesmo, as suspeitas dos crédulos. Como dissimular, por exemplo, que as proféticas palavras de Jesus que reproduzimos e comentamos se acomodam perfeitamente à nossa época? Nelas não se condenam de uma maneira terminante atos concretos de hipocrisia e orgulho que todos presenciamos, diariamente. Não passam erguidos à nossa vista escribas e fariseus que, como os da lei antiga, atam para os demais, fardos difíceis de carregar, mas que eles não tocam nem com seu dedo. Não fazem eles suas obras para serem vistos pelos homens. Não amam os primeiros lugares nas ceias, as primeiras cadeiras nas sinagogas. Não querem ser saudados nas praças e tidos como mestres e pais infalíveis, superiores aos outros homens em matéria de costumes e de ciência espiritual. Desejam-se provas mais concretas de que nossos dias são os da profecia de Jesus. Mas, ai de vós, prossegue o evangelista Mateus no capítulo 23, ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que, multiplicando os mandamentos e atando cargas pesadas, fechais o reino dos céus diante dos homens, pois nem vós entrais, pela malícia de vossos corações, nem deixais entrar os que entrariam, porque lhes tornais mais difícil e insuportável a virtude. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que devorais as casas das viúvas sob pretexto de prolongadas orações, que explorais a piedade alheia, atribuindo à oração paga uma eficácia que não possui, e assim vos enriqueceis com os despojos da credulidade e do temor, por isso sofrereis mais rigoroso juízo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que dizimais a hortelã, o cedro e o cominho, que exigis com maior rigor e cumprimento das coisas que atendam aos vossos interesses, como as formas externas do culto, e deixais de lado as coisas mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Condutores cegos, que coais o mosquito, afetando muito escrúpulo dos atos de pouquíssima importância que não procedem de perversidade do coração, e engolis um camelo, fechando os olhos às grandes iniquidades e abusos, contanto que afetem exteriormente a religiosidade e devoção. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, que limpais o exterior do copo e do prato, que vos preocupais em grande estilo em aparecer como os mais zelosos cumpridores da lei, mas por dentro estáis cheios de rapina e imundícia, de orgulhos e leviandades. Semelhantes sois aos sepulcros caiados, exteriormente formosos, mas por dentro cheios de ossos de mortos e de toda imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e iniquidade. Depois de lidas estas passagens evangélicas, não olhamos ao nosso redor. Como o profeta chorou sobre as ruínas de Jerusalém que derramou o sangue do justo, nós também choramos sobre as ruínas da Jerusalém cristã, mal dissimulada entre os fumos do incenso. A primeira crucificou o homem, a segunda mata a ideia. Porém a ideia, como Jesus, ressuscitará no terceiro dia, porque leva em si a virtude, o germe, a seiva da ressurreição, porque o sol e a lua se obscurecem e as estrelas caem do céu, porque se ouve já dos quatro ventos as trombetas dos anjos do Senhor alertando os homens para o grande juízo em que a verdade há de sair triunfante do erro, porque o véu do firmamento se rasga, e a humanidade, auxiliada pela revelação e pela ciência, descobre do outro lado novos firmamentos e terras até hoje ignoradas, onde mora a justiça, céus e terras que majestosamente surgem no infinito,
como que dizendo à humanidade atônita: a terra é o teu presente, os mundos que brilham sobre tua cabeça, teu porvir, tuas esperanças, o cumprimento do ideal cristão, a força que te levará de praia em praia, de mundo em mundo, de céu em céu, viajando sempre em mares mais tranquilos, respirando ares mais puros, visitando climas mais venturosos e marchando eternamente para Deus. 7. Dissermos e demonstramos que a abnegação é o primeiro princípio da semente cristã, e dissemos também que nos parágrafos seguintes veríamos nos ensinamentos evangélicos o amor e o sacrifício constituindo juntamente com a abnegação a seiva, o pensamento completo de grande revolução moral iniciada por Jesus. Sim, é no desprendimento próprio, no amor a Deus e às criaturas e no sacrifício pelo bem do próximo que está todo o mistério da redenção humana. Esta é a tese que vimos desenvolvendo, embora não com a amplitude que se poderia dar a este gênero de estudos, mas com os principais pontos que bastam para demonstrar que o cristianismo, religião puríssima da alma, não é o catolicismo oficial, seta que se nutre e vive de ostentação e de cerimônias. Que é o cristianismo? Dar a Deus o que é de Deus e a César o que é de César, é o desinteresse, é a adoração elevada no lugar mais recôndito do lar, é a persuasão pelo amor e sacrifício, e a igualdade de todos os homens, é a redenção pelas obras, é o culto do coração, é a abnegação dos ministros da palavra, é a falibilidade da criatura e a infalibilidade de Deus, é, em suma, Deus reinando sobre as almas e a beneficência nos costumes. Que é o neocatolicismo? A política do domínio clerical, ou o César aos pés do sacerdote, é o dízimo, é a primícia, é a bula da composição, é a oração retribuída, é a imposição religiosa sobre o homem desde que nasce até depois de morto, é o despotismo sobre o entendimento e o coração, é a morte e a liberdade humana, é a elevação de um homem ao trono do mesmo Deus, é o céu para o rico e o purgatório para o pobre, é a salvação pelo temor e não pela virtude, é o culto farisaico das formas, é em uma palavra, o mercantilismo no templo e o domínio da tribo de Levi sobre todo o povo de Israel. E, não obstante, a escola católica proclama ser a única que possui o testamento de Cristo. O pior é, mil que ela o diga, mas sim que haja quem o creia. Porque, na realidade, tais são a ignorância e o fanatismo de nossos tempos, que uma grande parte do povo que se intitula cristão opiamente na infalibilidade daquela escola. Por esta razão torna-se necessário que as verdades evangélicas cheguem ao conhecimento do povo. A ocasião é oportuna, porque as hostes ultramontanas lutam a peito descoberto e tiraram a máscara que cobria seus propósitos. Aspiram elas à dominação universal e não o ocultam, querem impor a inquisição ao pensamento, buscam nos trâmites da política a anulação dos direitos mais sagrados da personalidade humana provocando com a maior impudência sangrentas guerras civis, satisfazendo a ambição de qualquer pretendente desamado que os admitam em seus conluios. Rebelam-se contra os poderes constituídos, empregam suas riquezas, que deveriam distribuir entre os pobres, em pólvora e fuzis, e embora as tenham recebido dos governos, servem-se dessas armas para derrubar estes mesmos governos. Acaso não foi isto que ocorreu na Espanha há poucos anos atrás? Quem se esqueceu dos curas de Santa Cruz e de Flix, e tantos outros clérigos que abandonaram sua paróquia, o cuidado de suas ovelhas para dedicar-se inteiramente aos azares da guerra? Qual povo não chora as consequências dessa cruzada imortal, que a título de guerra santa semeou a discórdia entre os filhos de um mesmo solo, o luto nas famílias e a miséria nos lares? Se estas palavras encerram gravíssimas acusações, não é nossa culpa, mas sim daqueles que de erro em erro e da mistificação em mistificação acabaram por levar o cristianismo ao mercado, dele fazendo comércio como se fosse o produto de uma indústria. Hipócritas, guias de cegos, sepulcros caiados, assim chamava Jesus aos fariseus de sua época. Longe de escusá-los e dissimular suas injustiças, as denunciava em público para que todos fugissem deles como se fosse de uma raça de víboras. São bastante fatais as consequências de toda exploração ou fraude de caráter religioso, para que as sofram em silêncio os corações que batem com impulsos de um generoso sentimento. Perdoemos todos, porque todos nós temos necessidade de perdão, porém sem nos esquecermos dos ensinamentos históricos do presente, assim como das experiências do passado, para utilizá-las com oportunidade e não nos deixarmos prender nas redes que lançam sobre os homens os inimigos do progresso.
Aos que nos falem de cristianismo, provemo-los na pedra de toque do Evangelho, pois assim nos será fácil distinguir se busca nossa salvação ou seu negócio. Que significa a proibição que por tanto tempo pesou sobre a leitura dos livros sagrados. Obedecia, porventura, ao temor de que suas máximas fossem erroneamente interpretadas pelo povo? Todavia não nos esqueçamos de que Jesus as pregava às multidões e no princípio da igreja eram lidas ao povo com frequência, e isto acontecia naqueles tempos em que havia apóstolos e mártires, apóstolos que imitavam o mestre dentro da mansidão, humildade, pobreza, tolerância, e mártires que ofereciam sua vida em testemunho de sua fé. Quanto mudaram os costumes, os homens e as crenças. Esperemos. Não foi em vão que veio para a redenção da humanidade terrestre um mensageiro do Altíssimo. Não foi em vão o sarcasmo dos escribas e fariseus, cuja preponderância temporal recebia, com a palavra de Jesus, um violento estremecimento. Não foi em vão que ameaçou de ruína imediata o templo de pedra e barro, figura da adoração exterior, que há de ser substituída pela adoração íntima da alma, cujo templo não pode ser outro que a imensidão do espaço. Alguns séculos de ofuscamento e trevas constituem algo mais do que um parênteses obscuro na inesgotável história das gerações, algo mais do que um dia nebuloso na eterna sucessão das idades. Os princípios que constituem a seiva do cristianismo, a abnegação, o amor e o sacrifício, conservem ainda sua fecunda virtude. A árvore está enferma, porém não morta. Cairão logo as vegetações parasitas que entorpecem seu crescimento ordenado e absorvem seu vício, e então recobrará seu vigor e a sua sombra benfazeja virão resguardar-se das tempestades da vida, um após outro, todos os pobres viajores da terra. 5. O Espiritismo. 1. Para aplaudir ou condenar com justiça uma doutrina religiosa ou uma teoria filosófica, é necessário conhecê-la e, para conhecê-la, estudá-la com severa imparcialidade, sacrificando todo o espírito sectário e todo o orgulho de escola na investigação da verdade que se busca. Com frequência, sucede o contrário, isto é, que se aplaude ou se condena a priori, sem prévio conhecimento, porque os juízos humanos são filtros, na maioria das vezes, da paixão ou do interesse. Porém neste caso não é a verdade o que se busca, mas sim a satisfação maligna de algum apetite ignóbil. Não é o estímulo do saber o que nos move, mas sim o de nossa conveniência pessoal. Deveriam os homens não esquecer que as mais preclaras conquistas do engenho e da consciência, científicas e religiosas, foram, quando da sua aparição, qualificadas de utopias, aberrações e heresias, não só pelo vulgo receoso e ignorante mas também pelas pessoas ilustradas, o que não impediu que, com o decorrer do tempo, fossem aquelas heresias aceitas como dogmas, as aberrações como verdades transcendentais e as utopias como grandes progressos consumados. Tivera-se isto presente e os homens seriam mais brandos ao lançar anátemas contra ideias e doutrinas que não se deram ao trabalho de estudar. As apoteoses póstumas com que a humanidade tem honrado a memória de muitos inovadores, depreciados e perseguidos em seu tempo, deveriam fazer-nos precavidos em nossos juízos, não esquecendo que toda inovação, antes de ser de domínio geral, foi patrimônio de um só. O senso comum é tão mutável e tão cheio de veleidades, que não devemos de nenhuma forma considerá-lo como critério de verdade, muito menos tomá-lo como ponto de partida em nossas investigações filosóficas. E, mais que o resultado das convicções gerais, a manifestação das inclinações mentais de cada século, filhas das circunstâncias e acomodadas à educação e ao grau relativo de cultura. A investigação científica, em seus princípios, sempre teve no sentido comum um detrator e um inimigo encarniçado. Este fato, que, visto superficialmente parece inexplicável, é lógico e natural, porquanto o senso comum tem seu nascimento no senso individual e vai se formando com a lentidão dos séculos. Toda ideia, toda doutrina nova, por mais útil e regeneradora que seja, vem abalar interesses profundamente arraigados e destruir outras ideias, outras doutrinas, intimamente relacionadas com aqueles interesses. Disso resulta que, quanto mais radical seja a transformação que a nova ideia traz, mais tenazes os progressos da civilização, se os homens soubessem sacrificar seu interesse particular em benefício da felicidade comum. Infelizmente sucede exatamente o contrário. O egoísmo é o rei dos corações e os homens antepõem sempre ao bem comum a conveniência individual. Porque Sócrates, o fundador, por assim dizer,
da filosofia moral, foi condenado a beber cicuta, porque Jesus, o fundador da religião do Espírito, sofreu 4 séculos depois a morte no infame madeiro, porque Galileu, o que trouxe às ciências astronômicas um novo e mais seguro caminho, teve que se retratar ante o tribunal da fé, de verdades que mais tarde haviam de ser aceitas por todo o mundo. A razão é óbvia: os sofistas gregos, os sacerdotes judeus, os inquisidores romanos, compreenderam que a nova doutrina tentava contra sua preponderância e seus interesses, então se propuseram afogá-la em seu nascimento, afogando a voz dos apóstolos. E no entanto o senso comum não se rebelou contra tamanha iniquidade, porque, fundado no erro e no fanatismo religioso, condenava sem escrúpulos atrevidos inovadores. Fácil será ao leitor conhecer que não estão fora de propósito estas considerações. Apesar do muito que a humanidade tem progredido, ainda se condena sem ouvir e se julga sem conhecimento de causa. O orgulho científico, a ignorância e o interesse exercem ainda influência poderosíssima nos juízos dos homens e arrastam o senso comum na tortuosa corrente do erro. Quem ainda não ouviu condenar o espiritismo? Quem não se julgou mestre para decidir ex-cátedra que o espiritismo é uma aberração, uma enfermidade do entendimento, uma grande farsa ou uma insigne velhacaria? Pela mesma razão que nos propusemos a discorrer sobre espiritismo, julgamos oportuno chamar antes atenção acerca das contradições em que o senso comum costuma cair quando se trata de uma ideia nova que vem pôr em dúvida a legitimidade de certos direitos, baseados na imemorial aceitação de outras ideias que a humanidade nem havia pensado discutir. Os homens, de maneira geral, são intolerantes em matéria religiosa, uns por fanatismo, outros por conveniência, muitíssimos por ignorância, e um número não pequeno por sistemática oposição a tudo aquilo que tende a emancipar e o domínio da matéria corpórea às funções racionais. Todas estas intolerâncias, além do orgulho científico, que é a intolerância desdenhosa daquele que se presume conhecedor dos infinitos ramos da infinita árvore das ciências, todas estas intolerâncias se deram as mãos para afogar o cristianismo espírita em seu nascimento. Então perguntaram de onde procedia e muito menos para onde se encaminhava. O fanatismo, a ignorância, o interesse, jamais perguntam pelos títulos que possam legitimar uma conquista qualquer do entendimento humano. A oposição sistemática, sem levar em conta o cuidado ao examinar estes títulos, os declara falsa. O orgulho científico os exige, mas, uma vez colocados ao alcance de suas vistas, volta-lhes as costas com desdém, fechado no manto de suas vaidosas pretensões. Podemos classificar os impugnadores a priori do espiritismo em espiritualistas, materialistas e céticos. Sigamos-los em seus juízos, e veremos que, se souberam dar-se a mão para lhe fazer encarniçada a guerra, andam muito pouco concordes na maneira de julgá-lo. De que provém esta discordância de pareceres a respeito de uma doutrina que tem princípios fixos e se apoia em fatos tangíveis submetidos à observação de todo o mundo? Entre os espiritualistas, uns opinam que o espiritismo nasceu nas lojas maçônicas, como resultado do ódio à igreja que se intitula católica, e ao clero. Outros, que é uma espécie de protestantismo vergonhoso, auxiliado às igrejas dissidentes na obra de combater a instituição papal. Estes decidem com suposta autoridade que os espiritistas são ateus, materialistas disfarçados para mais facilmente seduzir os incautos. Aqueles, que o espiritismo não é senão a continuação da revelação diabólica, um plano infernal tramado nos concílios do princípio das trevas para a condenação das almas. Não se ouvide que os que atribuem ao diabo os fatos e doutrinas do espiritismo são precisamente aqueles que ao diabo devem sua prosperidade pessoal e seu domínio sobre a terra. Quanto à ingratidão. E enquanto estes senhores andam às voltas com sua majestade satânica, com o protestantismo, e com as lojas, os materialistas asseguram formalmente que o espiritismo é uma alucinação ou uma loucura, e os céticos uma audaciosa fraude. Se tivéssemos que dar crédito aos materialistas, concluiríamos que há atualmente milhares de pessoas cujos sentidos e inteligência, excitados por uma causa desconhecida, imaginam ver o que não existe. Sendo justo temer que o mundo se transforme em breve num imenso manicômio. E se a razão está do lado dos céticos, quem não temerá pelo futuro elas sociedades, considerando quão perniciosos efeitos, quanta perturbação nos ânimos hão de produzir a má-fé, a prestidigitação,
empregadas como meio educativo e exercidas por multidões de pessoas entre as quais as de costumes inatacáveis e de consolidada reputação científica. Estas contradições em que incorrem uns e outros, esta discordância de opiniões no que se refere aos fins a que obedece ao cristianismo espírita, faz com que se suspeite de pronto que seus detratores ou não estudaram ou têm o deliberado propósito de alienar a atenção do público. A injustiça com que tratam o espiritismo faz presumir esta última alternativa. Fábulas ridículas, contos inverossímeis, imputações caluniosas, nada se perdoa com o fim de desprestigiá-lo na consciência das pessoas honrarias. Os escribas e os fariseus, que com as doutrinas do espiritismo veem cita influência temporal e seu comércio em perigo, insurgem as turbas contra os apóstolos da nova ideia e pedem para estes, César e mordaças, já que não é possível pedir cruzes. Os saduceus, como que pressentindo que o sensualismo há de receber das crenças racionais espíritas uma ferida incurável, unem-se aos fariseus para combater o inimigo comum. Todos se juntam em seu egoísmo, no positivismo utilitário e pouco lhes importam a verdade e o interesse geral quando se trata de suas particulares conveniências. Que é espiritismo? Quais são seus princípios como filosofia? Quais as crenças religiosas que daqueles princípios se derivam? Está a sua moral em contradição com a moral evangélica? Fomenta as preocupações e o fanatismo os destrói? Qual é a razão de ser do espiritismo no atual momento histórico? Quais seus fins? Qual o belo ideal de suas aspirações? Eis aqui uma série de temas, cuja importância não necessitamos encarecer e cujo estudo submetemos à ilustração do leitor. Persuadidos de que o cristianismo espírita só necessita ser sinceramente abraçado, não pedimos pela graça, mas sim pela justiça. Ouvir antes de julgar e julgar depois com imparcialidade. A história será severa com todos aqueles que, obedecendo a motivos bastardos, tenham retardado um só instante o triunfo de uma ideia salvadora. 2. Que é o Espiritismo? Um sistema filosófico que estabelece, como o espiritualismo, além da existência de Deus, ser de natureza incompreensível, há de seres distintos dos corpos e de uma ordem superior, nos quais residem, num grau mais ou menos adiantado de desenvolvimento, a inteligência, a vontade e o sentimento. Estes seres, imortais por sua natureza, são os mesmos que animam os organismos humanos, dos quais se separam quando a morte do corpo sobrevém. Admite também a solidariedade universal de tais seres dentro da criação e afirma que podem pôr-se se põem em comunicação uns com outros por meios conhecidos às vezes, e às vezes desconhecidos, porém sempre naturais. Deus, inteligência suprema, causa de todos os seres e fonte de toda a realidade. A criatura racional, inteligência relativa, perfectível, emanação de Deus, atração recíproca, pelo amor, dos seres inteligentes, espirituais. Eis aqui os princípios capitais da filosofia espiritista, dos quais são derivações lógicas todas as doutrinas que sustenta. O espiritismo, pois, está edificado sobre a existência de Deus e dos espíritos e sobre a comunicação recíproca dos seres espirituais. Para julgar a solidez do edifício torna-se conveniente examinar em primeiro lugar a solidez dos alicerces, pois, se estes forem falsos, a obra carecerá de estabilidade e virei ao solo facilmente. Deus é a verdade fundamental, porque é a única verdade absoluta, sem ela não há filosofia possível. A filosofia é o conhecimento das coisas através de causas e de seus efeitos e claro é que faltando uma verdade fundamental, uma causa primeira, não seria possível se referir às causas secundárias e a filosofia haveria de girar necessariamente num círculo vicioso, explicando os efeitos por outros efeitos, e estes por outros, até chegar a um efeito sem causa. É a matéria esta a verdade fundamental, esta causa primeira? Não, por certo, a matéria sob suas incessantes evoluções fatalmente impelidas por uma força, que não pode ser uma propriedade sua porque é regida por ela. Do mesmo modo que não é uma propriedade da folha da árvore o sopro que a põe em movimento, assim tampouco é uma propriedade dos átomos o sopro que os aproxima ou separa. É a força aquela verdade fundamental. A força obedece por sua vez a leis matemáticas, às quais não pode de maneira nenhuma se subtrair e estas leis, sabiamente concebidas e infalivelmente ordenadas, acusam a realidade de uma inteligência suprema. Esta e não outra pode ser e há de ser a verdade fundamental de toda a filosofia.
A existência de Deus não é uma verdade exclusivamente metafísica, pois que pertence também, de certo modo, ao domínio da ciência experimental. Como conhecemos a existência do fluido eletrogalvânico pelo estudo dos fenômenos que se produzem com auxílio da pilha de volta, assim sabemos que Deus existe, pelo estudo e análise dos seres. Há, porventura, no universo uma partícula, uma molécula, um átomo que não circule obedecendo a uma força com inteligência dirigida, a um plano sabiamente pré-ordenado. E se na análise dos seres não encontramos um só no qual não exista uma atividade matemática, inteligente, podemos racionalmente duvidar de que existe um poder, uma virtualidade inteligente universal que preside ao cumprimento das leis naturais, e que é a alma e espírito da criação. Porém a observação nos ensina que além da substância inteligente universal, da alma da natureza, existem infinidades de individualizações de outra substância, inteligente também, com aptidões limitadas, emanação da inteligência suprema, individualizações que se manifestam na Terra por meio de organismos, aos quais a animam, como anima o universo a inteligência infinita. E do mesmo modo que não se perde na criação nem se aniquila um só dos átomos materiais, tampouco haverá de perder-se um só dos átomos inteligentes, os espíritos. Não há razão plausível fundada na natureza para que, sendo eternas as unidades atômicas, deixem de sê-lo as unidades espirituais. O que a experiência ensina é que umas e outras evoluem constantemente, entregues à lei das transformações, que é a lei eterna do progresso. Cada um tem em si mesmo a evidência da existência do espírito, porém os materialistas afirmam que a causa do espírito é a matéria, que as funções do espírito não são outra coisa senão resultados fatais de propriedades da matéria, convenientemente disposta. De maneira que os átomos, sem ser inteligente nem com inteligência dirigidos, se combinam de sorte que chegam a produzir o pensamento. Argumenta-se que semelhantes combinações procedem de uma lei, e que esta lei é propriedade da matéria. Muito bem, mas neste caso concluiremos que a matéria, carecendo de vontade e de pensamento, está possuída de uma lei sapientíssima e infalível, em virtude da qual combina e elabora seus inconscientes elementos e produz a consciência. Deseja-se algo mais ilógico, mais anticientífico, mais descabelado, mais absurdo. E se tanto as sábias leis universais como as manifestações inteligentes individuais não podem ser propriedades da matéria, mas sim efeitos de causas inteligentes, resulta que há uma inteligência universal animando a criação, e multidão inumerável de inteligências relativas ou limitadas, individualizações de uma substância ativa, diferente da matéria, Deus e os espíritos. Nisto concordam todas as escolas espiritualistas, seja qual for sua comunhão religiosa, porém o espiritismo acrescenta algo mais, e este algo é o cavalo de batalha, a linha que divide em dois campos aos que milham sob uma bandeira comum. Esta linha divisória é a comunicação espiritual. Dizem os espíritas, pasto que as almas vivem depois da decomposição dos organismos que animaram na Terra, compreende-se sem dificuldade que podem aproximar-se de nós e ainda nos comunicar por uns ou por outros meios seus desejos e pensamentos. Porventura romper-se-ão todos os laços espirituais com a decomposição do corpo? Não deixam os espíritos na Terra afetos, simpatias, seres amados, que hão de exercer sobre eles uma atração irresistível. Não irão em busca desses seres que tanto amaram e com quem dividiram as alegrias e as penas. E se lhes oferece ocasião de lhes manifestar sua proximidade ou fazer-lhes sensível sua presença, não experimentarão nisso um vivo prazer, uma satisfação inefável. E que os espíritos não são livres, replicam uns, seu destino é definitivo depois da morte, ou o céu com os seus gozos eternos, ou o inferno com suas chamas inextinguíveis. Pergunta-se, ele onde tomaram certos espiritualistas este céu e este inferno localizados em que as almas hão de permanecer eternamente confinadas? Quão grosseira, quão pobre concepção tem formado do espírito aqueles que fazem depender de um lugar os deleites e os sofrimentos morais. Qualquer que seja a fonte onde tenham bebido semelhante conceito tocante ao destino dos seres espirituais, suas afirmações pugnam com a sã razão e não resistem ao mais ligeiro exame da crítica. O que o bom sentido ensina neste ponto é que tanto a felicidade como o sofrimento dependem da harmonia ou do equilíbrio moral dos espíritos, de conformidade com seu estado relativo, e que estes levam em si mesmos, independentemente da região do espaço em que se encontrem,
O inferno de seus remorsos se feriram as leis da consciência, ou o céu de seus gozos derramaram o bem a mancheias. O céu da filosofia é a inefável satisfação que experimenta o justo pelas bênçãos que o seguem, pelos amores que o acompanham, pela contemplação das belezas que o rodeiam, pela liberdade de que goza, pela esperança de um futuro ainda mais venturoso dentro do livre cumprimento de seus deveres. E o inferno, a aterradora recordação dos crimes, o eco das maldições, a obscuridade, o isolamento, a necessidade de recomeçar a prova e reparar as injustiças, a convicção de ter se separado do caminho que conduz à posse da felicidade e do amor. A comunicação entre as almas dos que morreram e os homens é impossível, replicam outros. Entre o espiritual e o corpóreo não se concebe meio de relação. Não se concebe meio de relação. Poderá desconhecer-se o meio, porém a experiência demonstra que a relação existe, que a substância espiritual age sobre a matéria corpórea. Não vemos nas leis universais a atividade incessante do Espírito Supremo agindo sobre a natureza sensível. Não se serve dos órgãos do corpo para suas manifestações o espírito do homem. É, por conseguinte, infundada sob todas as luzes, a teoria que nega aos espíritos a faculdade de revelar-se aos homens, supondo que não possa haver laço de relação entre o mundo espiritual e esse corpóreo. Aos espiritualistas que aceitam como autoridade indiscutível as Sagradas Escrituras recomendamos a leitura do capítulo 5 de Tobias, capítulo 4 de Job, 46 do Eclesiástico, 8, 20, 30 e 37 de Isaías, 30 de Jeremias, 2 de Ezequiel, 8, 9 e 10 de Daniel, 2 de Joel, 11 de São Lucas, 6, 10, 11, 16 dos Atos dos Apóstolos, 2, de São Paulo aos Filipenses, as Epístolas e o Apocalipse de João, e em todos eles além de outros 1000 que poderíamos citar encontrarão provas as mais cabais da realidade da comunicação espiritual, tal como o Espiritismo a entende. E, se além do testemunho das Escrituras quiséssemos acrescentar o testemunho humano, citaríamos livros a centenas, nos quais encontramos a realidade do fato e dezenas de periódicos que o atestam com a autoridade de um enorme número de pessoas pertencentes a todas as classes e categorias sociais. Demonstrada a possibilidade da comunicação entre ambos os mundos, o espiritual e o corpóreo, o testemunho humano e o dos historiadores sagrados tem uma força incontrastável. De maneira que os princípios fundamentais da doutrina espírita vêm a público através de debates das ideias sancionadas pela observação, pela autoridade humana, pelo testemunho religioso, pela crítica filosófica. A isto se deve o fato de militarem nas fileiras do espiritismo, cada dia mais numerosas e compactas, homens eminentíssimo, de esclarecida reputação científica, verdadeiros faróis da humanidade, procedentes de diferentes igrejas, formados em diferentes escolas, espalhados por todos os povos cultos. Já começam a se persuadir os detratores interessados da nova ideia, da ineficácia de seus esforços em querer apagar a esplendorosa luz que começa a brilhar sobre o obscuro fundo dos erros passados. Chega a seu fim a infância dos povos e com ela a tirania dos que prosperam às expensas do progresso. 3. Cremos haver demonstrado que os princípios fundamentais da doutrina espiritista vêm ao público através dos debates das ideias sancionadas pela observação, pela autoridade humana, pelo testemunho religioso e pela crítica científica, constituindo um corpo de filosofia digno de profundo estudo. Acrescentamos agora que o espiritismo, além da filosofia, é também religião, e poderíamos ainda acrescentar tratar-se de uma única religião natural e racional. Somente ele explica satisfatoriamente, sem violar o bom senso nem ferir o sentimento, os destinos da criatura e suas relações com o Supremo Autor do Universo. Mas que não se creia, quando afirmamos que o espiritismo é religião, que entendemos como tal o culto externo, esse conjunto de cerimônias e fórmulas aparatosas com que as religiões chamadas positivas procuram sustentar a fé, excitando a imaginação de seus adeptos. Ao nosso modo de ver, as cerimônias exteriores do culto organizadas ou regulamentadas pelas respectivas igrejas não podem ser indispensáveis para o progresso espiritual e muito menos, por conseguinte, da verdadeira religião. Claramente o dá a entender São Paulo, em sua segunda epístola aos Romanos, quando diz que não é judeu que o é manifestamente, nem circuncisão a que se faz da carne, e que é judeu circunciso aquele que o é no interior de sua alma, doutrina elevada, justa, racional,
que explica com toda a perfeição a necessidade do sentimento religioso e a superfluidade das formas. E preciso não esquecer que a religião é de origem divina e os cultos, instituições humanas, eterna e imutável a primeira, mutáveis e perecíveis as segundas. Podem as exterioridades satisfazer os homens em suas relações sociais, porque seus olhos não podem sondar os corações alheios, porém Deus, que penetra no íntimo de nosso ser, só pode ser satisfeito com a adoração espiritual. Nós entendemos por religião o culto íntimo da alma, a sentimento de adoração que vai da criatura ao Criador, a observância das leis que presidem ao movimento espiritual, a inefável economia moral do universo. Nesta religião o templo é o espaço sem limites, o altar o coração da criatura, o sacerdote o homem, e a igreja formam todas as famílias humanas existentes na imensidade dos céus. Neste sentido o espiritismo é religião, porque ensina que Deus é o centro de todas as perfeições e harmonias e mostra aos homens o caminho da perfeição e felicidade pelo cumprimento do dever. Crê em Deus, na liberdade humana, na sobrevivência do espírito, e na responsabilidade individual efetiva pelos sentimentos e pelas obras voluntárias. Para o espiritismo, religião e moral constituem uma mesma coisa, porque só o cumprimento do dever nos pode aproximar de Deus, da felicidade e a moral, a ciência, do dever. Qual será o homem verdadeiramente religioso? Aquele que age com justiça, aquele que ergue no fundo de sua alma um altar ao Pai do Universo e levando em conta a comunidade de origem das criaturas racionais, considerando todos os homens como seus irmãos. Disso se deduz que o Espiritismo é religião cristã em sua pureza original, sem formas exteriores e sem mercantilismo, tendo por colírio único a moral do Evangelho. Jesus Cristo não fez indispensável nenhum culto para a salvação das almas, mas sim a fez depender do amor ao Criador e à criatura. Por quê, pois, se faz tão rude guerra ao Espiritismo sob o ponto de vista religioso e se procura insurgir contra ele a consciência dos povos? Não o apresentam como um conjunto de máximas absurdas e imorais e de práticas diabólicas. Não lançam aos seus adeptos os mais terríveis anátemas. Isso sucede de fato, e ainda iria mais longe as coisas, se a Igreja não tivesse, segundo a expressão de um escritor católico romano, as mãos amarradas. Porque foi caluniado, escarnecido e crucificado Jesus. Porque os sacerdotes insuflaram contra ele as turbas, porque o ódio sacerdotal até o extremo de preferir a morte do filho de Maria à morte de Barrabás. A religião naqueles tempos não era outra coisa senão comércio e hipocrisia, e Jesus veio para desmascarar os hipócritas e desbaratar do templo os mercadores. A religião era a oração na sinagoga e em praça pública. E Jesus veio para condenar as exterioridades, recomendando a oração que se faz a Deus no recôndito dos lares. A religião era o templo de pedra. E Jesus veio para substituí-lo pelo templo do sentimento. Em resumo, a religião falava aos sentidos pela vaidade das cerimônias, e Jesus fazia caso omisso das cerimônias, dando toda a importância à bondade e às obras do Espírito. Vejamos agora o que o Espiritismo faz, e talvez não será difícil conjecturar os motivos da encarniçada guerra que lhe declararam os descendentes daqueles fariseus que crucificaram Cristo. Em primeiro lugar, proclama a ilegitimidade do sacerdócio que não se baseia na prática das virtudes e na pregação da verdade. Apenas isto é suficiente para que se apresentem à luta os hostis ultramontanos. Recusa aos homens o direito de absolver ou condenar, fazendo depender a redenção da bondade de suas obras. Não crê na eficácia da oração paga, neta que o dinheiro possa influir na sorte das almas. A única infalibilidade que reconhece é a de Deus e só a Deus presta homenagem de adoração, rechaçando, por conseguinte, o culto dos semideuses estão em uso em todas as religiões positivas, sem excetuar a católica romana. Considera dentro do cristianismo herdeiros das promessas de Jesus aqueles que adoram Deus e praticam a caridade, seja qual for sua filiação religiosa, ou mesmo que não pertençam a nenhuma igreja conhecida. E, por último, combate sem tréguas nem descanso a seita ultramontana, a maior e mais nociva praga da época, que fez do cristianismo o cadinho de suas misérias, do culto um esplêndido mercado e do sacerdócio um ofício lucrativo e um elemento de resistência contrário ao progresso e emancipação dos povos. O Espiritismo é a pregação do Evangelho de Jesus, por isto os escribas e fariseus do século conceitam contra ele as turbas e clamam aos ouvidos de César, crucificatur. Crucificatur.
4. Dentro do Espiritismo, a religião consiste na moral e somente na moral, porque a moral é o cumprimento do dever e somente por este cumprimento pode o homem aproximar-se de sua felicidade de Deus. Por isto a religião há de firmar-se nestas três grandes afirmações, nestes três princípios fundamentais: Deus, alma imortal e livre, prêmios e castigos espirituais em justa proporção dos merecimentos, porque sem aceitar um destas fundamentais verdades, faltará a moral à base e a vida humana, ainda em seus mais nobres exercícios, cairá por inteiro sob a jurisdição da mecânica. Convém distinguir entre o espiritismo prático e o teórico, religião um, e a filosofia o outro. O primeiro é a moral em ação, a segunda investiga os fundamentos da moral. O espiritismo prático realiza este progresso. Pelo teórico chegamos ao conhecimento de que uma inteligência infinita governa o todo, de que somos eternamente perfectíveis e portanto imortais, de que nosso porvir será fruto de nossas obras presentes, e pelo prático adoramos Deus e amamos nossos semelhantes, cultivando dessa maneira a felicidade de nosso espírito. Não cabe dúvida de que a prática se avantaja em muito a teoria sob o ponto de vista do proveito individual, porém é a teoria que destruirá os antigos erros e difundirá pela convicção as crenças que erguerão o novo templo. O Espiritismo, como religião, vem explicado e sancionado nestas palavras de Jesus: creme que a hora vem, em que nem neste monte nem em Jerusalém adorareis o Pai. E aí, hora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Nos primeiros séculos das civilizações, os povos têm necessidade de materializar a adoração, a fim de que penetrem pelos olhos do corpo as primeiras noções da divindade, já que os da alma estão fechados a tudo que não seja concupiscência e egoísmo. Um altar de pedras colocado no cimo do monte e mais adiante um templo artisticamente construído na cidade, podem ser considerados como altar e templo dignos da majestosa sabedoria na qual, segundo expressão de São Paulo, existimos, nos movemos e vivemos de modo nenhum. O altar simboliza o sacrifício e o único sacrifício aos divinos olhos agradável é o de nossos brutais apetites. O templo simboliza a elevação do sentimento, o incenso de nossa gratidão, e o Ser Supremo tem direito a que as criaturas cantem sua glória desde todos os pontos da terra e desde todos os globos do espaço. Para esta adoração em espírito e em verdade o altar não pode ser outro que o coração do homem, nem é outro templo digno de tanta grandeza, que o universo em toda a sua inefável imensidade. Isto expressou Jesus e isto é o Espiritismo no seu aspecto religioso. Sim, isto diz a escola é o Espiritismo, apesar de contra encontrar o clerical, que vive dos altares de pedra. A eles se agarra como o avaro ao seu dinheiro, como o náufrago à única tábua que flutuar sobre as águas. Porém o mundo marcha, disse Peletan com gráfica expressão, e os ultramontanos não poderão deter a marcha do mundo. Seu conceito religioso, cada dia mais estreito e egoísta, torna pequeno o altar, o templo e mesmo Deus. Sua adoração é uma idolatria mal dissimulada, seu objetivo domínio universal. Impotentes para a discussão, conseguem êxito apenas na opressão das consciências. Empunham o fuzil do faccioso ou o bastão do romeiro, conforme convém a seus planos a violência ou a hipocrisia. Os ultramontanos não constituem uma escola, muito menos uma igreja, formam, isto sim, uma falange internacional perturbadora, belicosa, inimiga da ordem pública baseada no direito, na justiça, na liberdade e cultura dos povos. O conceito religioso do Espiritismo é a adoração em espírito e verdade, tal como entendia e pregava Jesus, nosso mestre. Necessitaremos demonstrá-lo? O Espiritismo é o sermão da montanha e o amor a Deus e ao próximo, soma de todas as pregações de Jesus. Desafiamos os detratores do Espiritismo que nos assinalem um único ponto em que o mesmo possa diferir da doutrina de redenção tão sabiamente exposta nas Bem-aventuranças e no capítulo 22 de São Mateus. E toda vez que nossos mais apaixonados adversários são os ultramontanos, vejamos se é sua moral ou a nossa que do Evangelho se aparta. Assim, vamos colocar ambas face a face, tomando como ponto de comparação a moral do cristianismo. Os ultramontanos de hoje são os fariseus da época de Augusto. Alardeiam ser o mais escrupuloso cumpridor da lei e não se cansam de cantar seus próprios merecimentos e virtudes. Possuem dois seus, um na terra para si e outro, não sabemos onde, para os demais. Seu reino é deste mundo, riquezas, comodidades, deleites,
Consideração e Fausto. O espiritual é reservado para as ovelhas obedientes, para os cândidos que os reconhecem como guias infalíveis das almas. Sua moral lhes permite preparar, incendiar e alimentar fogueiras onde ardam com antecipado inferno vítimas humanas, guerras desoladoras que lançamos povos ao desespero e à miséria. Tem maldição e anatemas para o que prega a fraternidade universal, sentimentos de tolerância e perdão para os incendiários e assassinos. Quando o assassinato se denomina fuzilamento de liberais e o incêndio recai sobre povos que não abriram suas portas às hordas ultramontanos. Leiam-se seus órgãos de imprensa. Não teve uma só palavra de censura contra os perpetradores dos crimes consumados em Iguasquiza, em Igualada, Cuenca, em Olote, e ensurdecem o céu e a terra com seus clamores, e aí daquele que se atreve a duvidar de seu dízimo, no dificultar alguma de suas romarias, cuja piedade aparente serve de máscara nefando os propósitos, a planos liberticidas e criminosos. A eles cabem perfeitamente as palavras de Jesus: este povo com os lábios me honra, mas seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. Nisto se distinguem os ultramontanos e se avantajam a todos os cultos desfolhados da árvore do cristianismo. Multiplicaram os mandamentos até desnaturalizar por completo a moral do Evangelho. O Evangelho está edificado sobre o amor, a humildade e o perdão, e a moral ultramontana sobre o temor, o egoísmo, o orgulho e o anátema. O primeiro estabelece como a lei de perfeição a prática da caridade. O ultramontanismo antepõe as cerimônias externas. Jesus disse: coloca no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Os ultramontanos, pelo contrário, asseguram que não só é lícito, senão obrigatório, desembainhar a espada em favor ou em dano dos príncipes do mundo, segundo convém aos interesses da seita. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro será servo de todos dois, diz o Evangelho. Mas os ultramontanos, fazendo caso omisso deste ensinamento, estabeleceram primeiros, segundos e terceiros. De graça recebestes, de graça daí. Não possuais ouro nem prata, nem cobre em vossos cintos. A isto responderam nossos fariseus, colocando um preço em todos os serviços espirituais e acumulando-os à vista de todos. Amaldiçoam todos os que ousam revelar ao povo sua avareza e seus abusos puníveis, esquecendo-se das máximas evangélicas que Jesus prescreveu: perdoar as ofensas até 70 vezes 7. E estes são os que se escandalizam com o espiritismo, como se escandalizavam com as verdades que derramava Jesus aos escribas e fariseus. Do mestre disseram que era um impostor e que agia pelo poder de Beelzebu, príncipe dos demônios. Não é, pois, de admirar que digam o mesmo dos apóstolos da Boa Nova os fariseus e escribas dos nossos tempos. Se reproduzirem os mesmos efeitos, é porque as causas são as mesmas. O espiritismo, como Jesus, condena as exterioridades, e aplaude a adoração em espírito e verdade. Recomenda, como Jesus, a adoração a portas fechadas e em segredo, como muito superior à adoração pública nas sinagogas. Faz depender, como Jesus, toda a lei e os profetas, do amor a Deus e ao próximo. Promete, como Jesus, a salvação e a felicidade, não aos cumpridores de fórmulas, mas sim aos que praticarem as obras do misericórdia. Porque destes de comer ao faminto e de beber ao sedento, e ao peregrino hospedastes e ao nu vestistes, e visitaste o enfermo e o encarcerado. Vinde benditos do meu Pai, possui o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Este, e nenhum outro, é o conceito religioso moral do Espiritismo, exatamente conforme a moral evangélica, apesar de quanto propalam os que fingem não conhecê-lo para que tenham ocasião de caluniá-lo. Porém, é apenas isso o Espiritismo? Certamente que não, como o catolicismo não é apenas dogma. O Espiritismo é religião e é a filosofia. No presente parágrafo estudamos unicamente em seu aspecto religioso, a fim de ressaltar a injustiça com que o tratam os doutores do catolicismo oficial. Quem não ouviu qualificarem de monstruoso, de infernal engenho, a moral espírita? Que consciência menos avisada não se sentiu ainda presa de pavor, ao ouvir que, do fundo das iniquidades do século, acaba de surgir uma seita estreitamente unida por meio de tenebrosos pactos com o mesmíssimo diabo para exterminar a Igreja? Que fanático não terá visto em sonhos o espectro do Espiritismo apresentando-se como fantasma descarnado envolto em serpentes e vomitando fogo?
e preciso que os mais timoratos se persuadam de que aspecto religioso do espiritismo nada tem de iníquo e horripilante, que a sua moral é a mesma do evangelho, que não vem destruir a religião, mas sim combater o tráfico religioso. 5. Vimos que o espiritismo, sob o ponto de vista religioso, não é senão adoração em espírito e verdade, assim como o sentimento e a prática do amor, precisamente o contrário do ultramontanismo, dessa escola corrompida e corruptora que, antepondo aos mandamentos de Deus seus próprios mandamentos, faz depender a perfeição espiritual da observação de certas fórmulas e cerimônias exteriores que em nada modifica nem melhora as condições internas do indivíduo. Explicada esta questão, da qual nos ocupamos mais detalhadamente a fim de desvanecer certas preocupações, certas injuriosas imputações jesuiticamente propaladas, passemos a estudar o espiritismo em seu aspecto filosófico, propondo-nos demonstrar que, se como religião e moral é o evangelho e a caridade, é como filosofia a única solução racional dos mais árduos problemas providencialmente entregues à investigação dos homens para seus indefinidos progressos. As crenças religiosas se acham no espiritismo tão intimamente entrelaçadas com as conclusões filosóficas, que com dificuldade poderá fixar-se entre umas e outras uma linha perfeitamente divisória. As soluções filosóficas, pondo sob nossos olhos as grandezas do universo, nos levam a admirar a esplendorosa sabedoria que anima todos os seres, e por conseguinte a erigir em nosso coração um altar a essa mesma sabedoria inescrutável, vida de nossa vida, alma de nossa alma, e fazendo-nos compreender a comunidade de nossa origem espiritual, despertam em nós meigos sentimentos de benevolência, prólogo dessa fraternidade que há de reinar um dia entre os homens. E como todas as investigações científicas vêm confirmar por fim a verdade religiosa fundamental, Deus, agente absoluto, substância universal vivificante, alma da natureza, podemos nesse sentido dizer que a filosofia é a teoria da religião. As principais afirmações filosóficas da escola espiritista, além de Deus, da alma humana imortal e irresponsável, e da comunicação recíproca dos seres espirituais, de que já nos ocupamos, são a pluralidade dos mundos habitados, a pluralidade das existências da alma e o progresso indefinido dos espíritos por meio de recompensas ou castigos em harmonia com os merecimentos ou com as infrações voluntárias da lei. Não falta quem, com o objetivo de despojar do espiritismo sua importância, o acuse de ter se apropriado de ideias e doutrinas que não são suas, penetrando, por assim dizer, em campos pertencentes a diferentes igrejas e a diferentes sistemas filosóficos, mas, a parte de que as verdades, tanto religiosas como científicas, não são patrimônio exclusivo deste ou daquele indivíduo, desta ou daquela coletividade, como não são o oxigênio que respiramos e a luz em cujo seio vivemos, e hoje isto se considerar como uma acusação formal. Foi, porventura, o Evangelho algo mais que um corpo de doutrina formado com as verdades morais pressentidas por eminentes filósofos anteriores a Jesus? Que é a filosofia senão a ciência de todos os povos e de todos os séculos, edificada lenta e sucessivamente em suas partes por todas as escolas que tiveram alguma participação nas conquistas que vêm aumentando e enriquecendo os domínios do entendimento humano. O Espiritismo inspirou-se nos mais eminentes filósofos e nos mais distintos moralistas e, unindo ao melhor destes e daqueles os ensinamentos da revelação, formou seu código moral e sua filosofia a mais luminosa para explicar o sapientíssimo plano da criação, e código moral mais perfeito para que a humanidade marche sem tropeços pela via de seus eternos destinos. Deus não fez nem pôde fazer senão o mais belo, o melhor e o mais justo, aquela filosofia e aquelas morais, cujas soluções estejam mais conformes com a ideia que temos da beleza, da bondade e justiça, serão as que mais se aproximam da verdade da natureza, cujos segredos não podemos descobrir senão pouco a pouco e com perseverantes esforços. E então, pode-se conceber algo mais belo que a imensidade povoada de rutilantes estrelas e de mundos plenos de inteligência e vida, à maneira de notas harmônicas do progresso, à maneira de estações de etapa, onde as criaturas racionais deixem o descanso de suas fadigas e os meios necessários para continuar sua eterna ascensão em direção a uma felicidade sempre crescente. Pode-se idealizar algo mais belo, justo e consolador que a substância espiritual humana persistindo eternamente em suas individualizações, purificando-se e aperfeiçoando-se de organismo em organismo, de mundo em mundo, de século em século,
e avançando pelos méritos de sua liberdade, perseguindo sempre um progresso cujo ideal é para cada ser inteligente e livre a plena posse de si mesmo e dos tesouros esplendidamente derramados no universo pelo amor divino, pela sabedoria infalível. Onde está Deus, supercriador da beleza, da bondade e justiça, puríssima essência da verdade, manancial inesgotável da sabedoria, única sanção da liberdade humana, dos atos do entendimento, da moralidade das obras? Porventura, no conceito materialista, que arrebatando a inteligência o cetro da criação destrói toda a liberdade, cegando dessa maneira os mananciais do belo, do bom e do justo. Porventura no dogma católico com sua trindade bramânica, com seus deuses e semideuses tomados do paganismo, com seus milagres à maneira de soluções de continuidade no plano da sabedoria, com sua predestinação fatal, com suas divinas vinganças e divinas preferências. Porventura na absorção panteísta, no nirvana, que promete por toda a felicidade um sonho eterno, o aniquilamento de cada um no oceano da vida universal, depois de uma existência de lutas sem causas, sem planos e sem objetivo. Substituamos todas estas teorias incompletas, caprichosas, desconsoladoras, infundadas, com os racionais princípios da filosofia cristã que resolve satisfatoriamente as grandes questões relativas ao plano da natureza e aos destinos humanos. Deus é a causa de todos os seres, a substância ativa por si mesma, a inteligência suprema, o amor universal, o espírito do homem é como uma emanação da divina substância, como um farol da inteligência suprema, ser relativo, perfectível por sua liberdade e pelo cumprimento da lei. O mundo visível é a substância passiva, teatro da atividade e caminho de depuração dos espíritos. A vida e a inteligência têm assento e se desenvolvem não somente na Terra, mas também nestes astros que aos milhões vemos fulgurar no fundo azulado dos céus, povoados todos eles por humanidades irmãs, filhas de Deus, que vão por diferentes vias à conquista de seus ditosos destinos. A vida do espírito é eterna, e cada existência é um anel dessa eternidade. Nascemos derramando lágrimas, e essas lágrimas não podem constituir um protesto contra a justiça de Deus, por conseguinte devemos merecê-las em virtude de infrações da lei cometida em existências anteriores. Deus é nosso Pai e nosso juiz e por isso temos que nos sujeitar ao cumprimento da lei, como Pai. Não nos pode jamais fechar a porta de seu amor nem nos privar dos meios necessários para nos reabilitar a seus olhos. Que é a vida presente. Um minuto de nossa eternidade, pode um momento de prova ficar nossa sorte. Para sempre? Não, não, 1000 vezes não, porque Deus é juiz, porém discerne com justiça, porque Deus é Pai, porém Pai amorosíssimo, que não quer a morte, mas sim a redenção e salvação dos filhos de seu amor. Poderá o homem estacionar, poderá retardar o pronunciamento de sua sentença, poderá voluntariamente desviar-se, desobedecendo à voz de sua consciência e cerrando os olhos à luz, poderão sofrer séculos e séculos as consequências de sua voluntária cegueira, porém Deus é o imã das criaturas, e sua benéfica atração acabará por guiar o homem ao caminho do qual não deveria nunca se ter apartado. A felicidade espiritual consiste na posse do poder, da sabedoria e do amor, atributos que, no sentido absoluto, são próprios exclusivamente da natureza divina, mas o homem ir-se-á enriquecendo progressivamente com os mesmos, ainda quando sem ultrapassar jamais os limites da sucessão e relação. Que livre-arbítrio é também relativo, como tudo aquilo que possui a criatura em sua natureza finita e imperfeita. Nossa liberdade está de acordo com a elevação de nosso espírito, apenas perceptível nos albores de nossa consciência. Vai dilatando sua atividade na medida em que o espírito alarga seus horizontes, resultando daí os diferentes graus de responsabilidade segundo os sucessivos conceitos do dever. Quanto mais puro for espírito, mais livre será, e quanto mais livre, mais responsável perante a lei. As condições da vida humana claramente nos manifestam que o dever é mais rígido na idade varonil do que na juventude ou na infância, nos povos civilizados do que nos selvagens, no homem douto e experimentado do que no ignorante. O dever absoluto e a liberdade sem limites somente são compatíveis com a sabedoria infinita, por isso, Deus é lei e o dever absoluto a um mesmo tempo. E não sendo absoluto o nosso dever nem ilimitada nossa liberdade, quem poderá com retidão e lógica discorrer sem perverter o sentimento de justiça, deixando de compreender que não nos podemos fazer dignos, por nossas obras,
da felicidade suprema, nem credores de perduráveis tormentos. No cumprimento da lei moral presidem a justiça e a misericórdia, porém sempre a misericórdia antes da justiça. Pela misericórdia saímos do caos, da misteriosa origem da existência dos seres, e chegamos à vida, a luminosa vida do Espírito, na qual começamos a vislumbrar Deus e a lei divina do progresso. Pela justiça vemo-nos obrigados a agir de conformidade com prescrições da consciência, voz do céu,